Bom, meu nome é Christian Abílio Geronasso, eu sou consultor de pré-vendas aqui da Pellissari e meu objetivo hoje é trazer para vocês o que é essa nova obrigação no Bloco K. Por que vocês deveriam já estar se preocupando com essa obrigação e a complexidade, aonde estão os riscos desse projeto? E, e principalmente entender esse senso de urgência. Hoje se fala muito de corrida contra o tempo, o período já começou, mas vamos contextualizar um pouquinho essa corrida contra o tempo. Quando a gente fala, quando a gente fala de que tempo nós temos ainda? O bloco K, ele é uma obrigação que tem sua obrigatoriedade em 1º de janeiro de 2016, a data oficial do governo que vai se tornar obrigatória essa declaração. Por que esse tempo é curto? Se nós formos fazer uma conta por cima, são 140 dias, sendo que desses 140 dias são 97 dias úteis. E a complexidade mora em alguns pontos muito específicos. Por exemplo, 97 dias úteis de projetos. Dentro da sua empresa, vocês provavelmente passaram por projetos dos mais diversos possíveis. E o bloco K, por mexer num processo de produção e botar frente a frente o processo de produção com o processo fiscal, pode aparecer alguns gaps, alguns itens que não podem ser tão fáceis de contornar. Por exemplo, se uma empresa hoje produz materiais, produz projetos, enfim, um produto final, um produto acabado, que é customizado para cada cliente. Por algum motivo, essa empresa utiliza um código de material apenas para que esse material saia da empresa e passe pelo processo produtivo. Se caso hoje fosse ser declarado o bloco K nessa empresa, não conseguiria. E provavelmente no mês que vem também não conseguiria. Porque toda a alteração desse processo produtivo, porque o fisco exigiria que tivesse um código de material para cada item produzido para cada cliente, tem uma complexidade tão agregada no processo produtivo que não vai, o cliente não vai conseguir entregar a obrigação a tempo se não começar o quanto antes. Então, 97 dias úteis de projeto, considerando todo o processo de levantamento, para ser feito com qualidade e o fiscal de vocês assumirem que a informação que está sendo divulgada é a informação correta, é muito importante começar o mais cedo possível. Definição do fiscal do que estará declarado. Existem muitos casos hoje nas declarações que a própria Receita, o próprio SPED, possui, no guia do contribuinte, possui algumas margens de declaração. Dentro da obrigação, por exemplo, se você tem no mesmo mês um material que possui dois tipos de item, o próprio guia do contribuinte diz que a área fiscal dessa empresa terá que escolher qual foi a maior ocorrência daquele item, daquele tipo de item dentro do mês. Então, essa abertura para classificação, para entendimento do fiscal, é muito importante que comece agora, porque em muitas das empresas, inclusive nas visitas que nós fazemos aos clientes, você pergunta para as pessoas da área fiscal se elas conhecem o processo produtivo ou já foram conhecer. Pelo menos um mínimo contato com pessoas da área produtiva, são duas áreas muito distantes uma da outra. Então, aproximar essas áreas, montar uma equipe de trabalho, é um projeto que envolve muitas áreas, é muito importante. Bom, vamos continuar então. Vamos falar um pouquinho do que é os livros, a evolução um pouquinho e o objetivo do governo com esses livros que chegaram até agora com o Bloco K. A gente tem seguido já uma evolução de livros que têm sido transformados em blocos. Então, o ICMS, o IPI, livros de entrada, livros de saída, o CIAP, que se tornou o próprio Bloco G, e agora um novo parceiro para entrar nessa transformação de livros em blocos, o Bloco K.
O bloco K ele nasceu ou foi inspirado, os detalhes dessa informação eu não tenho muito claro, mas ele havia já um predecessor chamado de SPED Mineiro, que em Minas Gerais divulgava já informações sobre, sobre a produção. E com o bloco K essa obrigação vai acabar morrendo. E quais são as características do bloco K? O bloco K ele é mensal. Então, a divulgação de informações antes que eram enviadas ao fisco apenas anualmente passam a ser mensais. Por exemplo, estoque escriturado. Essa informação antes era só divulgada no bloco H, uma vez por ano, e não se via a necessidade de ter uma informação tão aferida. Teria-se um tempo até que essa informação fosse corrigida. Agora essa informação passa a ser mensal. Deixa eu ver só aqui um pouquinho, pessoal. Tem um chat aqui, alguém chamando. Ele tá falando que não tá conseguindo ter na tela. Não está aparecendo. Ok. Bom, o Ulisses vai dando uma ajuda para você aí, Anivaldo. Quem são as empresas que serão obrigadas a informar o bloco K para o fisco? As empresas industriais, que possuem processo produtivo, essa sem sombra de dúvidas vai ter o bloco K como uma obrigatoriedade. Aquelas equiparadas, que têm contribuição do IPI. Empresas atacadistas, que têm uma complexidade um pouco mais baixa, principalmente no caso das listas técnicas, que vão ser informadas de uma forma diferente. Você não teria como obrigar um atacadista a informar a quantidade de itens que estavam na receita de bolo daquele material que ele está vendendo. Seria humanamente impossível. O bloco K por si só já vai aumentar a complexidade do arquivo, do SPED, infinitamente, porque cada ordem de produção vai ter uma quantidade de informações muito grande dentro do arquivo do SPED. E as empresas que o fisco mesmo obrigar. Então, se por algum motivo a Receita identificar que será necessário a sua empresa contribuir com essa informação, será um processo à parte. E um pouquinho para frente a gente vai entender o que o SAP entrega com a obrigação do bloco K e o que o SOFCOM entrega. Ok. Então, onde que se encaixa o bloco K? Onde que está a ligação entre o bloco K e os processos que já existem hoje? E principalmente, ele vai se encontrar em uma peça que faltava na declaração hoje das informações. Hoje nós declaramos o que para o fisco? Declaramos informações de entrada e informações de saída. Com as informações do bloco K, esse elo entre as saídas e as entradas ele vai se fechar. E o governo ele vai ter uma visibilidade das informações do que você comprou, o que a sua empresa comprou, o que a sua empresa vendeu e o que foi produzido nesse meio do caminho. E vai ficar muito mais difícil informações serem divulgadas de forma incorreta, muito mais difícil isso passar em branco pelo fisco. Então, as multas serão pesadas, por isso a urgência do tempo, quanto cada dia que passa é um tempo perdido sem fazer o levantamento necessário para o bloco K. E tendo essa ponte, o fisco vai ter uma visibilidade de todo o teu processo, desde a entrada até a saída, principalmente da produção. Vamos entender o que é a estrutura do bloco K, o que é esse novo desafio que o governo está colocando para nós nesse momento. A estrutura em si, ela engana, porque ela é muito simples. São alguns blocos, mas a quantidade de informação que vai ser divulgada dentro deles é muito grande. A gente tem o K001, que vai ser a abertura, é um campo padrão, sem muita complexidade. O K100 vai determinar qual é o período de apuração. Então, em alguns casos, se a sua empresa estiver apurando dentro do mesmo período, 2 períodos específicos, o guia do contribuinte diz que você vai ter que ter 2 blocos K100. O estoque escriturado, que neste momento traz a divulgação do estoque, a visibilidade do estoque em uma frequência mensal, que antes era anual.
K220 vai considerar outras movimentações. Outras movimentações são aquelas que não são consideradas no K235 e no K250. Desculpa, no K235 e no K230. K230 serão as informações dos itens produzidos, é virtualmente um espelho da sua ordem de produção e como ela se representa dentro do SPED. O K235 é um filho do K230, vão ser os insumos consumidos para esse item. O K250 é equivalente ao K230, mas são itens produzidos fora da empresa. É algum material de industrialização que foi mandado para fora. E o K255 são os filhos do K250. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes para frente. É bom só para a gente entender a estrutura, como que ele se representa como um todo. O K990 ele encerra o bloco K. Além do bloco K, dentro do registro 0200, que é a tabela de identificação de materiais, que não é nada novo dentro do SPED, foi inserido o 0210. O 0210 ele vai possuir o consumo específico padronizado. A gente também vai entrar um pouquinho no detalhe daqui a pouco para esse item, mas como um exemplo simples, digamos que o seu produto final seja 4 litros de suco. 4 litros de suco de laranja. Esses 4 litros de suco de laranja vão exigir 5 laranjas. Essas 5 laranjas também vão estar declaradas no 0200, pois são materiais, e vão estar declaradas no 0210, pois são consumos específicos. Para fazer esse suco, serão exigidas 4 garrafas de água. 1 colher de açúcar. Vendo esse exemplo simples, dá para a gente tirar algumas conclusões do quão complexo será a implementação do bloco K. E por que esse projeto é um projeto que envolve principalmente a área de TI. Quando nós falamos que essa estrutura terá que ser declarada, e esses 15%, digamos, de perda que eu tive de açúcar dentro do processo produtivo tem que estar relacionada por cada ordem de produção, e cada insumo consumido para produzir uma ordem de produção vai ter que estar declarado dentro do bloco K235, nós começamos a entender o porquê que é tão importante mapear o processo produtivo para ter isso refletido dentro do SPED. 15% de perda, você pode ter uma produção que tenha um valor estimado hoje dessa perda e que talvez para uma produção de 4 litros de suco de laranja você tenha uma perda padrão e para 15 e para 5 litros de suco de laranja tem uma perda diferenciada. Essa perda tem que ser declarada dentro dos blocos de forma específica. Entrando um pouquinho nos blocos, eu vou só ressaltar alguns pontos que eu acho importante e que vão agregar riscos e complexidade dentro dos blocos, de cada bloco. O 0210 ele vai trazer a lista técnica do seu produto. Então você vai declarar basicamente os insumos que são padrão, que tem uma perda padrão, caso ele tenha diferença de perda ou alguns componentes específicos terão que estar declarados no caso 235. No 0210 ainda, é muito importante citar que a solução SAP hoje ela limita a divulgação de apenas uma lista técnica. Então não tem listas alternativas de material obsoleto com versões específicas. Hoje só o Softcom vai fornecer ferramentas para que você contorne alguns itens que a solução standard não lhe atende. A gente vai falar um pouquinho para frente do Softcom e como que ele vai atender todos os itens os gaps que a SAP não atende do bloco K. Dentro do K100, não tem muito o que falar. Ele vai ter a data de início e data fim da obrigação que está sendo declarada naquele mês. O K200 é um registro já informado e vai conter o estoque final. Desculpa, não é um registro já informado. Ele é um registro que era informado no bloco H. Talvez não tenha uma complexidade tão grande, mas ele vai ter o estoque hoje informado mensalmente, que é um dos pontos críticos também do bloco K. Os materiais que terão que ser divulgados são mercadorias de revenda, matéria-prima, embalagem, produto em processo, produto acabado. E fica muito mais claro hoje, dentro das classificações que a Receita colocou para nós, o porquê
que existem essas separações? Voltando um pouquinho aqui em alguns slides, a separação que existe de cada processo de entrada, produção e saída vai ser muito mais claro para se identificar através dos tipos de material. E muito mais visível para a receita qual material está sendo transformado, qual está em processo, dentro de cada estrutura do bloco K. Bom, seguindo, pessoal, no K220, eu coloquei uma observação importante: obsolescência e furto não são reportados, serão apenas no bloco C. Então, as informações no K220 vão ser apenas referentes a movimentações de principalmente, é um exemplo que é mais comum nas empresas: reclassificação de produto, seja por motivo de cliente ou seja por motivo de qualidade. O produto teve uma reclassificação de qualidade e foi alterado. Então, os tipos de materiais que serão divulgados, os tipos de movimentação serão basicamente esses. No caso 230, nós começamos a entrar na complexidade e no tempo. Esse item nós hoje sugerimos que 10 dias de blueprint sejam o mínimo para fazer um levantamento inicial. E nesse levantamento nós vamos mapear como as ordens de produção estão refletindo dentro do bloco K. Digamos que você tem um processo produtivo, como eu falei no começo, algumas peculiaridades do seu processo impedem a coleta de algumas informações. Terá que ser alterado o processo produtivo. As multas do bloco K já estão sendo consideradas como altas, que partem de R$ 500 a 5% do faturamento geral. E se as empresas ainda não começaram, principalmente empresas de manufatura pesada, que têm um processo complexo, produtivo, possuem vários tipos de produto, fazem coproduto com o cliente, fazem subproduto dentro de uma cadeia produtiva complexa. Se não começarem a identificar esses itens agora, não vai dar tempo de entregar o bloco K em janeiro de 2016. Bom, o registro do K230 ele deve ser informado com referência ao K235, que será o filho. Então, o que foi consumido de ordens iniciadas e concluídas, iniciadas e não concluídas no mesmo mês, deverão estar no K230 e, consequentemente, no K235. Caso as ordens de produção de um período anterior sejam reabertas no período atual, não será possível utilizar a mesma ordem de produção, terá que ser criada uma nova ordem de produção. Aí já começa a impactar diretamente o seu processo produtivo. Aqui uma informação adicional, já falando um pouquinho de SAP, a data fim hoje ela será preenchida no momento do fim da produção, no K230, já fazendo uma ponte do processo do SAP e do processo do SPED. Aqui no K235, esse registro eu coloquei um exemplo bem bacana para a gente tentar entender um pouquinho melhor ele e como isso reflete nos nossos processos hoje de TI, de levantamento, o que é o impacto exatamente, qual é o impacto que nós teremos no K235. Então, digamos que nós tenhamos 100 litros de petróleo. Esse exemplo eu tirei do SPED, dentro do perguntas mais feitas dentro do SPED. Sugiro que vocês acessem, é um material muito rico e fornece muitas informações sobre dúvidas gerais que o mercado está tendo e está submetendo à receita. Então, digamos que com 100 litros de petróleo, nós consigamos produzir 20 litros de gasolina, 20 unidades de gás, 20 litros de diesel e 20 unidades de asfalto. Dentro desse processo produtivo padrão, nós informaremos dentro do K230 essa unidade de 20, essa quantidade de 20 unidades que está sendo resultante do processo produtivo. Dentro do K235, nós teremos 25 unidades de cada litro de petróleo que foi consumido uniformemente para produzir a gasolina, o gás, o diesel e o asfalto. Dentro dessa lógica, se eu tenho 100 litros de petróleo produzindo 80 unidades de produto final, isso quer dizer que eu tenho uma perda de 1,25 por unidade de produto final produzido
dentro do unidade total final, que são os 20, que serão informados dentro do bloco 0210. Neste cenário, inclusive eu conseguiria informar tranquilamente dentro do bloco quais são as perdas por material. Agora, quando o seu processo ele não é padrão e você tem uma perda diferenciada do consumo do petróleo para a gasolina, para o gás, para o diesel e para o asfalto, essa informação de perda terá que ser. Caso o fisco identifique que a informação de perda não seja padrão, deverá ser divulgado dentro do K235 informações de quantidade de consumo específicas para cada material. Então você teria que identificar dentro do teu processo produtivo quanto de gasolina, quanto de petróleo é consumido exatamente para gasolina, quanto é para o gás, quanto é para o diesel e quanto é para o asfalto. Então, a minha empresa hoje já está fazendo isso, o meu processo produtivo hoje já está mapeado, a minha equipe de trabalho hoje já está definida. Essas são perguntas que vocês têm que se fazer a cada momento, porque é um projeto de implantação do bloco K. Não é simplesmente uma nova obrigação que está vindo que vai facilitar a visibilidade do fisco de uma forma simples para as empresas. É algo bem complexo. O K250 ele é similar ao K230, como já havia comentado, mas ele vai conter informações de materiais que são industrializados fora da empresa. Dentro do K255, que são os insumos utilizados nesse processo fora da empresa, eu achei importante comentar essa informação, que está entre asteriscos, que deve conter somente insumos de propriedade do informante do arquivo. Então, no caso, eu enviei as minhas laranjas e o meu açúcar para um industrializador colocar a água, misturar a laranja e o açúcar que eu enviei. A informação que eu terei que divulgar dentro do K255 será o açúcar e as laranjas, que são o material de minha posse. Caso o industrializador, que é o caso que eu estou explicando, coloque a água junto no processo para formar o suco, ele não deve ser divulgado no K255. Então, muitas empresas estão se questionando se esse material que é enviado no K250 deve retornar. Não, no K250 você terá o que foi consumido para a produção de material enviado por você. Então, é muito importante essas informações de relação com terceiros, porque além de aumentar a complexidade do processo produtivo, começa a aumentar a complexidade do relacionamento com terceiros. Isso já havia acontecido no passado com o FCI, que você acaba se tornando responsável, corresponsável pela tua cadeia. Se você fornece um material com 50% de produto importado para um industrializador, esse industrializador utiliza esse material com 50% importado e declara essa informação, caso você tenha informado essa informação incorreta, de 50%, toda a cadeia é corresponsável. Então, passa por essa linha de raciocínio. E chegando exatamente no ponto que a maioria das empresas que estão aqui utilizam SAP. E quem não utiliza um ERP de grande porte nesse momento, nessa solução que vai ter que ser apresentada, não conseguirá fazer de modo fácil. A solução hoje do SAP, entregue por notas e de forma padrão, ela vai atender o bloco K001, K100, K200, K220, K250, K255 e K990. E o Softcom complementa essas funcionalidades utilizando o K230, utilizando algumas soluções específicas para o K230 e o K235. É muito importante que fique claro que essa solução atende, será uma solução aderente, funcional, mas sem o levantamento prévio do processo produtivo, não adianta de nada ter a implantação dessas ferramentas. Pois precisa levantar-se o que preencher dentro desses blocos, dentro desses registros. Quais são os gaps hoje da solução standard do SAP? A estrutura do SPED limita a existência de somente uma lista técnica. Isso significa que, se você, ao invés de utilizar laranja no seu processo produtivo, utilizou laranja-lima, você não terá como reportar essa lista técnica de forma fácil. Hoje, algumas informações dentro
Alguns grupos de discussão que falam do SPED falam sobre a lista técnica padrão. Se você usou mais lima que laranja, divulga lima. Mas é muito pessoal do fiscal, muito unitário do fiscal. O fiscal que será responsável por essa informação. Como eu falei no começo, se o fiscal ainda não conversou com o pessoal de produção e não tem claro quais vão ser as informações que serão declaradas, tem mais um ponto crítico de risco dentro dessa divulgação dessa obrigação. Outro gap listado é que a lista técnica de materiais dummies, que são kits, enfim, não é tratado pelo SAP, pela solução standard. Os materiais de terceiros existentes na lista técnica também não são tratados. E não se pode informar no registro K235 o consumo do código, com o mesmo código de material. E vocês se perguntam, então, esses itens standard, a SAP não deveria entregar essa solução preparada já para atender todo o cenário brasileiro? Sim e não. A solução hoje está partindo para TDF, com uma plataforma muito mais otimizada, rodando em HANA. Mas o principal ponto que vocês podem utilizar que não deixará vocês descobertos nesses momentos de novas soluções e novas obrigações do governo, vocês podem se apoiar numa solução forte de mercado, que eu sugiro o Softcom. Por que é a melhor solução de mercado hoje para atender as obrigações? Porque, além de atender todos esses itens que eu citei acima, que a solução standard não irá atender vocês, ela atende sua empresa de forma completa, com uma cobertura estadual, municipal e federal. Você tem a possibilidade de confiar, você irá confiar na sua ferramenta. Por quê? Porque nós acreditamos em 5 pilares da governança fiscal. O primeiro é a cobertura, o segundo é a conformidade. Todas as informações que são reportadas dentro do SPED fiscal, SPED contábil, informações estaduais, informações municipais, elas são da própria base do SAP. Então, quando essas informações forem reportadas, não vai ter nenhuma alteração dessas informações no meio do caminho. Eficiência operacional. Por que o pilar de eficiência operacional? Quando você está falando de industrialização, o que adianta você controlar todo o processo de industrialização do bloco K, fazer um investimento considerável para colocar essa informação nas mãos do governo e talvez perder um prazo de 130 dias desse material que está em industrialização e não se beneficiar do crédito do ICMS. Então, algumas dessas soluções são destacadas na eficiência operacional. Suporte. Temos uma equipe de pessoas qualificadas na área fiscal, na área técnica, analisando as soluções da SAP, analisando o que não será atendido e o que nós podemos atender de forma efetiva e eficaz. E planejamento, fornecer uma plataforma de planejamento para o nosso cliente. Fornecer informações e dashboards e relatórios que ele possa se programar e atingir um objetivo que superficialmente pode ser tratado de pagar menos impostos e reduzir os custos, mas no fim das contas é uma governança fiscal, atingir a excelência da governança fiscal. Hoje temos mais de 50 clientes utilizando o Softcom e a ferramenta, além de ser extremamente disseminada já no mercado, com uma qualidade reconhecida, ela entrega alguns itens a mais, fora alguns gaps que a SAP apresenta. Quando você, no registro K235, necessita de informar materiais substitutos, digamos que o exemplo que eu peguei agora há pouco, em vez de usar laranjas, foram usadas laranjas lima. O próprio Softcom hoje oferece uma ferramenta para que esses materiais tenham uma lógica de substituição. Como eu falei para vocês, colocar a área fiscal e a área produtiva na mesma sala para chegar num consenso do que será divulgado no SPED não será uma tarefa fácil. E com o Softcom vocês podem utilizar a ferramenta de substituição automática que já traz uma regra, uma lógica para que essas informações sejam substituídas de forma não invisível, mas transparente, uma forma transparente para a área fiscal e tanto a área produtiva. Será efetuado um processo de verificação dessa substituição,
todas essas regras de substituição serão mapeadas previamente, e caso alguma substituição não seja possível, não seja feita por alguma regra que um material não estava cadastrado ou algo do gênero, você também poderá colocar os materiais de forma manual. Essa ferramenta é muito importante, porque imaginem no final do mês, na hora que vocês estiverem divulgando o bloco K, sem uma ferramenta apropriada, chega no momento que a área produtiva fala, não, eu utilizei um material substituto, mas eu não havia avisado o fiscal, eu não tenho uma ferramenta para substituir o material. A participação dessa pessoa do PCP, dessa área produtiva, vai ser muito importante na declaração e no preenchimento desses blocos. Como reduzir o risco? Qual é o risco de termos um processo mal levantado e mal divulgado? Como a maioria trabalha em empresas de grande porte, com faturamento elevado e tem um dia a dia extremamente focado em resultados, em objetivos muito específicos para aumentar a receita da empresa e a produção, nesse momento do bloco K, se não for dada a devida atenção, no ano que vem serão direcionados muito mais custos que poderiam ser investidos em crescimento, serão investidos em correção. Como evitar esses riscos de termos informações divulgadas de forma incorreta? O principal, unir a área fiscal com a área de produção, o mais rápido possível. Nem que para isso seja necessário que eles tomem café uma vez por semana. Eles precisam conversar para um entender o universo do outro. Porque a área fiscal vai começar a discutir com o fisco por que uma ordem de produção foi criticada. Por que eu tenho que corrigir uma ordem de produção que foi reclassificada, uma ordem reaberta. Todos esses detalhes o fisco vai ter que ter à mão. E como nós aqui, pelo que eu me lembro dos convites, não tem ninguém da área de produção. Mas a área de produção é uma área muito focada em processo, em execução e ter esse relacionamento com a área fiscal vai ser muito importante. Então, primeiro passo, blueprint profissional do processo produtivo. Vocês precisam se apoiar em empresas que tenham profissionais certificados APIX. Vocês precisam se apoiar em profissionais que estejam satisfeitos trabalhando no seu local de trabalho. Precisam de profissionais certificados e validados pela SAP, programas de qualidade, programas de excelência e processos de qualidade. E tudo isso a Pelissari pode oferecer para vocês. Hoje a Pelissari possui profissionais competentes no processo de manufatura, certificados APIX, possui prêmios de melhor lugar para se trabalhar, tem prêmio de mais consultores certificados na América Latina e, por excelência, possui vários prêmios de qualidade. Levantar esses processos com qualidade é chave crucial para abrir essa porta para o ano que vem e não ter problemas nessa divulgação. O nosso know-how é sólido no processo de manufatura. Nós tivemos várias experiências e relacionamentos a longo prazo com empresas de sucesso no mercado que entregam produtos de qualidade com processos de manufatura complexos. Empresas que fazem produção para estoque como o método mais simples do seu processo produtivo, onde coproduto com o cliente, engenharia complexa, fazer subprodutos de um produto complexo que vão ser agregados em um outro processo produtivo no final da cadeia. Todos esses mapeamentos, nós temos conhecimento e é o nosso ponto forte, manufatura. Então, fazer o blueprint com a gente, eu vejo que é um ganho muito grande para as empresas. Vocês puderam ter uma ideia de qual é a complexidade do arquivo. O arquivo hoje, cada ordem de produção, e cada ordem de produção tem uma lista técnica, tem vários itens, vai compor o arquivo do SPED. Vocês já podem imaginar o tamanho que vai ficar esse arquivo e o tamanho que vai ficar o tempo que será levado para apurar essas informações. O Softcom, com o Co-Innovation Lab da SAP, fez o principal esse ano dentro das soluções fiscais. Trabalhar com uma solução fiscal completa e ágil não é suficiente mais hoje. Deve-se trabalhar com uma solução completa e ágil que está inovando com o mercado e principalmente o Softcom, que é certificado em HANA.
Isso significa que os seus tempos de fechamento vão cair. Como um exemplo, a Petrobras conseguiu reduzir em quase 50% o tempo de fechamento. E todos esses itens de velocidade, cada dia vão se tornar mais complexos. É, no ano que vem é o bloco K que vai exigir mais informação, daqui a 2 anos vai ser uma outra obrigação, e as soluções que estão no mercado agora, que não trabalham com TDF HANA, vão ficar para trás. O que é TDF HANA? TDF HANA, TDF é o Tax Declaration Framework. A SAP disponibilizou essa ferramenta para apuração de impostos no Brasil. E HANA, porque é em memória. Quando nós falamos em memória, é que todo banco de dados ele vai estar numa plataforma única de acesso rápido. É como se você, dentro do seu computador, tem um HD antigo que não roda muito rápido e tem um HD novo que é o SSD, que é uma nova tecnologia. Essa informação ela está disponibilizada à mão das pessoas, não geração de relatórios de fechamento, identificação de problemas nos dados fica muito mais fácil. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu coloquei alguns pontos importantes aí que vocês têm que se preocupar com o bloco K. Gostaria de ouvir algumas dúvidas para a gente conseguir abrir esse espaço um pouquinho para enriquecer a discussão. Podem escrever no chat também, ou se quiserem mandar algumas dúvidas pelo meu e-mail, pelo meu Skype, pelo Twitter, desculpa. Bom dia, Carlos. Uma dúvida aqui pelo chat. Carlos, sim, empresas atacadistas são obrigadas a declarar o bloco K, mas com a diferença que o 0210 ele não terá que ser declarado da forma que a maioria das empresas de manufatura terão que declarar. Essa informação, inclusive, ela está dentro do link. Deixa eu colocar o link na apresentação aqui já. As dúvidas mais feitas para SPED, do grupo do SPED, uma das dúvidas está entre a declaração dos atacadistas. Eu não estou com o link fácil aqui, mas coloca o seu e-mail aí, Carlos, eu passo para você o link das principais dúvidas do SPED, mas essa é a informação. Você terá que declarar, sim, mas de forma separada, de forma diferente, que não vai ter a complexidade de uma empresa que tem um processo de manufatura. Pessoal, como que está o processo de bloco K nas empresas de vocês? É, todo mundo já tem o processo de manufatura levantado? A criticidade desse levantamento está claro para as empresas? Os sponsors dos projetos estão bem definidos? Essas são perguntas que devem, pelo menos, estar no dia a dia até janeiro de 2016 com vocês. Bom, pessoal, se não tiverem mais dúvidas, eu me deixo à disposição. Aí estão meus contatos. E espero que vocês tenham gostado da apresentação. Legal, Alexandre, muito trabalho mesmo. Conto com o meu apoio se precisar de alguma coisa. A Maria está escrevendo aqui, vamos ver se ela precisa de alguma coisa. Ok, Maria, obrigado. Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Fico à disposição de vocês, entrem em contato. Uma boa semana e uma boa sorte nesse processo do Bloco K.